Se por um acaso você fizer ou for fazer uma viagem de ônibus interestadual, observe bem o prefixo desse ônibus. Se for 5813, fuja, corra para bem longe. E se decidir viajar, eu não sei qual é a sua crença, mas chame um pastor, um exorcista, um benzedor ou um padre para te ajudar, porque os relatos de pessoas que dizem ouvir gemidos, gritos e sussurros e choro dentro desse ônibus de madrugada são muitos. Agora vou contar um pouco da história terrível envolvendo esse ônibus da empresa Itapemirim. Era 21 de fevereiro de 2004, quando esse ônibus da Itapemirim se envolveu num terrível acidente. Quando trafegava pela BR-116, na altura do quilômetro 456, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no açude Cipó, no município de Barro. Na ocasião, morreram 42 passageiros dentro desse ônibus. Estavam também no veículo 2 crianças e 11 mulheres e 29 homens, dos quais um era estrangeiro. O ônibus havia saído do terminal rodoviário João Tomé, em Fortaleza. A maioria dos passageiros seguiam viagem para Salvador para curtir o carnaval daquele ano, de 2004. Todos os passageiros perderam a vida nesse dia. Quem dirigia o ônibus da aviação Itapemirim, saindo de Fortaleza, Ceará, com destino Salvador, Bahia, era o motorista de nome Paulo Lima Monteiro, de 42 anos de idade, e o número de prefixo desse ônibus era 40229. Mais pra frente no vídeo você vai entender por que estou dizendo isso. E esse ônibus de prefixo 40229 deu PT, ou seja, perda total. Esse acidente foi e é considerado o mais macabro, triste e sinistro acidente envolvendo veículo de transporte coletivo de passageiro. Era madrugada do dia 21 de fevereiro de 2004, numa sexta-feira. Era madrugada de sexta-feira e, segundo a perícia, a causa desse acidente não foi por falta de manutenção, não foi por nenhuma falha da parte mecânica, nem dos freios do ônibus, pois nessa época a empresa Itapemirim era conhecida pela excelência de seus ônibus novos e modernos e com a manutenção sempre em dias. Alguns condutores de outros carros e também caminhoneiros que passaram por esse ônibus nessa BR relatam que o viram fazendo zigue-zague na pista. Esse ônibus desse fatídico dia tinha o ano de fabricação entre 1994 e 1996 e sua idade aproximada era entre 8 e 10 anos de fabricação. Não era um ônibus velho. Este fato, aliado ao rigor e à excelência dos trabalhadores e da equipe de manutenção da aviação Itapemirim, descartam a possibilidade de falta de freio ou de uma outra pane nesse ônibus. Não era qualquer ônibus, era bem moderno e ele rodava no serviço denominado pela Itapemirim de Starbus. Ele era completo e bem moderno, com ar-condicionado de teto, com freio motor, freio a ar, muito confortável. Não era qualquer ônibus não. Sua lotação era completa, com capacidade máxima de 42 passageiros, ou 42 pessoas, juntamente com o motorista, Ele tinha a linha de Fortaleza, Ceará, e o destino final Salvador, Bahia, mas infelizmente não chegou a seu destino, pois essa viagem foi interrompida quando o ônibus saiu da pista, caindo no açude próximo à cidade de Barro, ainda no estado do Ceará, na divisa com a cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba. A queda no açude naquela madrugada foi fatal, tendo como resultado a morte de 42 pessoas. As causas da grande maioria das mortes nesse dia foram causadas por asfixia e afogamento. A grande maioria das pessoas dormiam naquele momento e foram acordadas abruptamente por gritos, choros e desesperos e caos total dentro daquele ônibus, que caiu dentro do açude rapidamente, afundando naquela escuridão. A inclinação da carroceria impediam a fuga das pessoas, a saída para escapar da morte. Pessoas sendo jogadas umas
por cima das outras. O caos era total. Ninguém conseguiu sair com vida. A pressão da água e a vedação das janelas para garantir o isolamento térmico do ar-condicionado dificultaram a abertura das portas e também das saídas de emergência. Isso foi relatado pelos bombeiros, que participaram do resgate dos corpos. O relatório da perícia constatou que muitos passageiros correram para a porta da frente, numa tentativa desesperada de sair dali, mas infelizmente não conseguiram. Mas isso só agravou ainda mais a tragédia, porque o excesso de peso na parte da frente do ônibus, aliado à inclinação da carroceria, fez com que o ônibus afundasse ainda mais rápido. Tudo isso combinado culminou no rápido afundamento. Nesse acidente de grande proporção, considerado o mais macabro já ocorrido, pelas 42 mortes e também pelo cenário de desespero ocorrido no salão corredor daquele ônibus, nos minutos finais de vida daquelas pessoas. O resgate dos corpos aconteceu em meio à grande comoção e tristeza pelas pessoas que acompanharam o trabalho dos mergulhadores, pois haviam também muitas crianças a bordo daquele ônibus. Você deve estar se perguntando agora, mas aonde entra a parte sobrenatural, assustadora e sombria para você trazer esse título no vídeo de O Ônibus Mal Assombrado da Itapemirim? Calma que eu vou te contar agora. O ponto central dessa história é que foi retirada a carroceria daquele ônibus do acidente, que deu perda total, e colocada uma outra carroceria por cima do mesmo chassi, ou seja, só mudou a carroceria e o número do ônibus, que o do acidente era 40229 e o que roda agora é 5813. Seria um carro novo? O carro envolvido no acidente foi direto para o ferro velho, para o desmanche? Não, sua placa o traiu. Era a mesma placa do falecido, 40229. Apesar de carroceria nova, seu DNA estava definitivamente marcado por uma tragédia que não se desfaz, e o resultado disso é que o ônibus de prefixo 5813 passasse a ser conhecido por lendas macabras, com pessoas que viajaram nele relatando que durante suas viagens nas noites e madrugadas escutaram gritos, sussurros e choros de pessoas desesperadas. Isso tudo remete ao terrível acidente da madrugada do dia 21 de fevereiro de 2004. Naquele final de semana, na cidade mais próxima de Barro, o carnaval foi cancelado pelo prefeito, que decretou luto oficial por causa da tragédia.